apenas aquela pitada de felicidade, suficiente para dar-lhes, enquanto dura, um medo agoniado de perdê-la. E, quando ela se perde, a miséria pungente da lembrança. De vez em quando, eles melhoram um pouco a sua condição e surge o que chamamos de civilização. Mas todas as civilizações desaparecem. E mesmo enquanto elas perduram, infligem sofrimentos peculiares, suficientes para exceder qualquer alívio que tenham proporcionado para os nossos sofrimentos. Que nossa civilização fez isso, ninguém pode negar. Que ela desaparecerá como todas as que a precederam, é muito provável. Mesmo que isso não aconteça, e aí? Toda civilização está condenada. Nossa raça está condenada. Toda raça que surge em qualquer parte do universo está condenada, pois o universo, como dizem, está cansado. E irá se transformar um dia em uma infinidade de matéria homogênea a baixa temperatura. Todas as histórias acabarão em nada. Toda vida se mostrará no final como sendo apenas uma contorção transitória e sem sentido sobre a face idiota da matéria infinita. Se você me pedir para acreditar que essa é a obra de um espírito benevolente, onipotente, onisciente, eu vou dizer, toda evidência aponta na direção oposta. Ou não existe espírito algum por trás do universo, ou o espírito que existe é indiferente ao bem e o mal. Ou seja, é um espírito perverso. É assim que C.S. Lewis começa o seu primeiro livro de teologia, O Problema do Sofrimento, retomando o argumento que ele usava quando ele era ateu. C.S. Lewis escreve essa obra em 1940. Ele é muito conhecido por outras obras, né? As Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, mas a primeira obra de teologia que ele escreve é uma abordagem bem teórica sobre o sofrimento. Inclusive, o último capítulo é sobre o sofrimento animal. Então, ele se dedica e se debruça nesse assunto do sofrimento e ele fala, estou escrevendo numa perspectiva teórica. Ele também fala desses termos. E ele escreve esse livro depois que ele mudou dessa cosmovisão ateísta que eu mencionei aqui, ele retomando, o tempo que ele era ateu, o argumento que ele usava quando ele era ateu. E aí ele escreve aquela obra depois de ele ter passado por essa mudança de cosmovisão, depois de ele ter se convertido ao cristianismo. Bom, eu vou falar um pouquinho do livro depois, mas eu quero apresentar o outro, o Freud, outro gigante aqui da nossa palestra. Há quase 80 anos atrás, 1939, em Londres, um grupo de amigos e a família reuniram-se para velar o corpo do Freud. Depois de cremado o corpo, eu até brinquei ali que hoje falaram que Freud se revira no túmulo. Peraí, ele não foi cremado? Ele está no... Depois que o corpo dele foi todo cremado, um amigo próximo fez um discurso fúnebre dizendo: ele estava sepultado como desejava, com toda simplicidade, sem nenhum vestígio de pompa ou cerimônia, uma coisa muito simples. E outro amigo previu: daqui por diante, para onde quer que alguém se aventure a penetrar o labirinto do coração humano, terá sempre a luz intelectual de Freud a iluminar os seus passos. Naquele domingo, o New York Times dizia: Dr. Sigmund Freud morre no exílio, aos 83. E a notícia falava o tanto que ele havia fugido dos nazistas, as suas obras que foram consideradas pornográficas e periculosas, seus livros que foram queimados, a fiança que foi exigida para a sua liberdade. A notícia lá do New York Times também mencionava toda a fama e a grandeza que Freud alcançou ainda em vida. E um dos comentaristas lá, jornalistas, disse que Freud fez o mundo inteiro discutir a psicanálise, frisando que suas ideias transcenderam o seu país e entraram em toda a Europa e Estados Unidos também. Logo no início da adolescência, voltando um pouquinho na história dele,
Freud demonstrou brilhantismo acadêmico, se destacando como o melhor aluno da classe por 7 anos consecutivos. Uau! E ele conquistou o mesmo mérito no ensino médio, ingressando com muita facilidade na Universidade de Viena aos 17 anos. Ele estudou várias línguas, liderou pesquisas, estudou assuntos da física à filosofia. Olha aí, por isso que eu estou trabalhando algumas bases que influenciaram muito ele depois. Historiadores de hoje comparam as contribuições dele e o tamanho desse homem ao tamanho de Einstein, digamos assim, em termos acadêmicos. Ele aparece na maioria das listas dos maiores médicos, ele já foi capa da revista Time, como um dos pensadores mais influentes do mundo. O Einstein também apareceu já nessa revista. E uma pesquisa que aponta os 100 cientistas mais influentes do mundo desde o começo da ciência moderna, o Freud está em 6º lugar. Então, a moeda austríaca tem uma nota lá com a sua foto, com a sua imagem. Suas ideias estão impregnadas, digamos assim, no inconsciente da nossa língua. Termos como ego, repressão, complexo, projeção, até recalque, né? Tem gente que fala hoje. Rivalidade entre irmãos, neurose, psicose, inibição. A gente sai usando esses termos que tem sua base em Freud e até um pouquinho antes dele com Schopenhauer, que a gente também fala. Ato falho, isso que foi um ato falho. A gente incorpora isso como eu estou brincando aqui, no inconsciente da nossa linguagem. Mas talvez o mais legal é que isso não está influenciando apenas o direito, a biologia, a sociologia, a medicina, a educação e tal. Influenciou tudo isso. Mas também o pensamento de Freud ajuda a gente a compreender o comportamento humano mesmo. Por exemplo, embora haja na psicanálise muitas vertentes que tentaram corrigir algumas das ideias de Freud, o grosso permanece, a saber que as nossas experiências da infância influenciam a maneira como a gente se comporta na vida adulta. Como a gente pensa, sente e se comporta na vida adulta. E o impacto desse pensamento levou alguns estudiosos a se referir ao século XX como o século de Freud. O legado intelectual dele foi, na verdade, um materialismo aplicado à psicologia, uma cosmovisão ateísta. Diferente de Lewis, que a gente falou no começo, rapidinho, esse do livro dele, o Freud não mudou de ideia. O Lewis, ele houve uma mudança, uma conversão do ateísmo para o cristianismo. Lewis morreu anglicano. O Freud não, ele foi porta-voz dessa cosmovisão científica, dessa cosmovisão materialista até o fim da sua vida. E os escritos dele, consequentemente, tiveram um grande impacto nessa secularização da nossa cultura, nesse desmame da religião, principalmente religião cristã, e principalmente religião cristã católica. No século XVII, as pessoas apelavam para a astronomia quando queriam fugir da religião, ou quando achavam que a fé não tinha nada a ver com a ciência. No século XVII, os ateus apelavam à astronomia. No século XVIII, a física newtoniana. No século XIX, a Darwin, até hoje, na verdade. No século XX, ateus do mundo inteiro baseiam o seu ateísmo no pensamento de Freud. Veja a importância dele como porta-voz dessa cosmovisão ateísta. Agora, 24 anos depois da morte de Freud, exatamente 24 anos depois que Freud morreu, que teve o corpo cremado, né, assim por diante, no dia 26 de novembro de 1963, lá em Oxford, na Inglaterra, ao noroeste de Londres, uma terra tão distante, tão distante, um grupo de amigos e a família se reuniam na capelinha da Santíssima Trindade para velar o corpo de C.S. Lewis. A cerimônia foi introduzida com a recitação, abre aspas, "Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." O texto lá de João capítulo 11. No New York Times, lembra que eu falei do New York Times também para Freud? Também houve uma nota. Só que dessa vez menorzinha, porque no dia da morte de Lewis, também morreu o
o John Kennedy foi assassinado. Então, no mundo inteiro, as notícias sobre o assassinato de John Kennedy, quem matou, aquela história toda, tomaram a maior atenção. O outro cara que morreu nesse dia foi o Aldous Huxley, né? Então, assim, 2 homens de peso que morreram no dia que Lewis. Então, à época, a morte dele meio que passou despercebida, assim. Mas o jornal New York Times ainda reservou uma partezinha para C.S. Lewis. C.S. Lewis morto, autor e crítico literário aos 64. Debaixo de uma foto e um artigo, o jornal fazia uma retrospectiva da sua vida muito frutífera, mencionando sua reputação como estudioso brilhante, igual Freud, revendo algumas de suas obras acadêmicas e populares que já haviam vendido milhões de exemplares. Inclusive tem ali, na livraria do Lucas, a nova edição da Thomas Nelson Brasil, que está fantástica, muito bonita. E notando que o seu sucesso como escritor se deu não na época que ele era ateu. Poucas pessoas conhecem a obra de Lewis quando ele era ateu. Não houve muita expressividade, mas quando ele migrou, né, a sua conversão ou a sua mudança de cosmovisão, deu a ele uma popularidade maior. E aí a gente conhece mais as obras dele na época que ele já era cristão. Então, já na época da Segunda Guerra Mundial, por ali. Pouco depois da guerra, uma matéria de capa da revista Time, também que mencionou Freud anteriormente, o descreveu como o palestrante mais influente do nosso século, do século XX, em prol de uma visão do mundo espiritual. Em 98, 20 anos atrás, foi o centenário do seu nascimento, e aí houve inúmeras conferências comemorativas nos Estados Unidos e na Europa. Em Fortaleza, aqui no Brasil, havia a Semana C.S. Lewis, eu não sei quantos de vocês ouviram falar nesse evento. É um evento que também acontece em várias partes do mundo inteiro, ou seja, esse pensador influenciou também a vida cristã de muita gente. Quem nunca ficou emocionado ao ver lá o Aslan rugindo contra os inimigos e nascendo de novo, assim, na verdade não nascendo de novo, mas reaparecendo, né? Uau, eu ficava encantado com ele. Na verdade ainda fico. A primeira vez que eu vi, eu não dei muita atenção. Mas, uau, peraí, Aslan. Uau, isso é Jesus, cara. Depois que eu fui entender aquela analogia, as Crônicas de Nárnia fizeram todo sentido para mim. O último livro que ele escreve é um livro sobre oração, Cartas a Malcolm. Não sei se tem ali atrás, talvez não. Pelo menos não vi. É o último livro que ele escreve. Apenas para mencionar alguns livros que ele escreveu. Ele também, lá em Oxford, nada mais nada menos, ele também ganhou o prêmio de melhor aluno daquele ano, por 3 anos consecutivos. Então veja que Freud e Lewis, eles têm vários paralelos interessantes, né? A gente vai ver alguns mais. E nos 30 anos seguintes à formação dele, ele lecionou língua, literatura inglesa, filosofia também. Em 55 ele abandona Oxford para assumir literatura inglesa antiga e medieval lá em Cambridge. E quando ele estava falando, os auditórios se enchiam para ouvir as palestras dele, porque aquilo tudo fazia muito sentido. Então veja, a vida dele, a vida do Lewis e do Freud tem muitos paralelos. Ambos, quando meninos, eles tinham dons intelectuais extraordinários. Qualquer um, ao ver aquelas crianças em ação, sabia que elas não eram crianças normais, não seriam adolescentes normais, e muito menos adultos normais. Sabia que eles iam ser brilhantes na sua vida futura. Ambos tinham um relacionamento difícil e cheio de conflitos com seus pais. Ambos foram instruídos desde cedo na fé, no caso de Freud, judaísmo, e depois, por causa da sua babá, catolicismo. E no caso de Lewis, anglicanismo, protestante, né? Na adolescência, ambos se tornam ateus e rejeitam esse sistema de fé da infância. Talvez alguém aqui se identifique com essa história também. Ambos leram autores que os persuadiram a rejeitar as crenças da infância e da adolescência. Leram autores e ficaram extasiados com aquilo e se alimentaram daquelas ideias. Freud, por exemplo, foi fortemente influenciado por 2 filósofos, o Schopenhauer e o Feuerbach, os 2 grandes porta-vozes também de uma cosmovisão materialista, ateísta e tal. Além dos cientistas que ele estava estudando quando fez medicina, né? Aquela cosmovisão científica.
e o Lewis pelos seus professores mesmo, que lhe davam a impressão de que as ideias religiosas não passam de uma ilusão. Isso foi central no ateísmo de Lewis. Para ele, a religião era uma ilusão, na sua época de ateu. Então, o que eu estou querendo falar aqui com vocês? Que ambos, Lewis e Freud, são dois grandes, se não os maiores representantes de duas cosmovisões, de dois sistemas de pensamento. E é muito importante, é central para o meu argumento aqui, deixar isso claro para vocês. Freud é um grande porta-voz dessa cosmovisão que eu estou chamando de cosmovisão secular ou cosmovisão ateia. E o Lewis é o grande porta-voz dessa cosmovisão cristã. Peraí, protestante ou católica? Não, cristã pura e simples. Cristã, a grosso modo, o básico do cristianismo. E o Lewis era detentor da mesma cosmovisão de Freud, mas aos 33 anos ele muda para o cristianismo. A conversão dele foi aos 33 anos. Mas há ainda outro paralelo muito interessante sobre a vida de Freud e de Lewis. E tem a ver com o sofrimento. Ambos passaram por experiências pesadas de sofrimento, tanto na infância, adolescência, na vida adulta. Isso é possível traçar paralelos muito fortes entre a biografia dos dois. E é curioso, os autores que talvez mais sacudiram o século XX com suas ideias eram pessoas que sofreram muito, tiveram experiências profundas de dor e sofrimento desde cedo. Luto também. E constantemente eles buscavam explicar as experiências de dor e de sofrimento que eles tiveram à luz da cosmovisão que eles tinham. O Freud tentava explicar o seu sofrimento pessoal à luz da cosmovisão ateia e materialista que tinha. O Lewis, por outro lado, buscava explicar o seu sofrimento pessoal pelo qual ele passava à luz do recém-cristianismo que ele havia adotado. Ele tentava encaixar. Peraí, como esse sofrimento se encaixa na minha cosmovisão? Como eu vou lidar? Que carga conceitual eu uso aqui para interpretar esse sofrimento da minha vida? Tanto para quem é ateu como para quem é cristão. Freud, logo cedo, perde sua babá. Na verdade, ela era mais que uma babá, uma ama seca, né? Alguém que cuidou dele desde muito novinho. Ele também perde um irmão, ainda na infância. E quando ele fica mais velho, ele perde sua filha favorita, ele perde também um neto. Então, a experiência do luto é muito séria para ele, acontece várias vezes. E tais perdas contribuíram para que Freud se tornasse obcecado, com medo da morte e muitas vezes supersticioso. O biógrafo dele, o Armand Nichols Jr., disse que ele fazia algumas previsões de quando ele ia morrer. Quando ele tinha 30, ele fazia a previsão de que ele morreu aos 41 anos. Aí ele completou 42, não morreu aos 41. Aí ele fez outra previsão que ele ia morrer aos 61, depois aos 62, e depois, por fim, aos 80. Ele só vai morrer aos 83. Mas ele fazia essas previsões baseadas em sonhos, mas não só em sonhos, mas em números que ele achava que estavam perseguindo ele. Tipo, número de casa, alguma placa, algum outro número assim. Nossa, 62. Nossa, 62. E ele saía vendo 62, depois ele sonhava com 62 e ele... Eu ficaria feliz se eu morresse aos 62 anos, porque tem alguns textos que ele relata isso, a experiência dele, um número perseguindo ele. Ele ficava assim com medo da morte e ao mesmo tempo supersticioso quanto a ela. Agora, essas experiências de dor e de luto pelas quais ele passou não lhe causaram mais dor do que o antissemitismo que ele enfrentou em Viena, quando ele foi estudar lá na juventude. Eu falei que ele foi lá aos 17 anos. E era muito comum os adolescentes e jovens austríacos xingarem os judeus, porque Freud era judeu, de assassinos de Cristo. A Áustria é profundamente católica. Isso é um assassino de Cristo. E aí Freud relata como ele se sentia inferior, né? Não conseguia se encaixar, suas ideias eram desprezadas. E ele fala, se meu nome fosse austríaco, ou a origem do meu nome fosse austríaca, certamente eu conseguiria fingir que eu não sou judeu, e aí minhas ideias teriam aceitação. E aí ele fala, entre aspas aqui, descobri acima de tudo que eu teria de me sentir inferior e estranho pelo fato de ser judeu. Então aquela hostilidade nazista, que na verdade que culminou no nazismo,
Áustria, Alemanha, Freud conheceu essa violência e essa hostilidade em primeira mão. Conheceu ali o preâmbulo dessa hostilidade nazista. E ele associava sempre isso ao cristianismo, especialmente ao cristianismo católico. Aqui ele vai devotar todo o seu ódio teórico até o final da sua vida. Ele associou sem parar o catolicismo a esse antissemitismo. No fim da vida, aos 67 anos, ele descobre uma área um pouco mais grossinha e branca no seu palato, no seu céu da boca. E como ele fumava vários maços de cigarro por dia, os médicos atribuíram isso ao cigarro. Era um tumor benigno por causa do excesso de fumo, da nicotina que ele estava ingerindo e tal. E todos os médicos à época concluíram que era um tumor, mas um tumor benigno. O tempo foi passando e eles descobriram que aquele tumor era cancerígeno. Esse tumor acompanhou Freud até o fim de sua vida, durante esses 16 anos, dos 67 aos 83. E nesses 16 anos ele foi submetido a mais de 30 operações, e uma dessas, os cirurgiões arrancaram fora o palato dele, substituíram por uma prótese de metal, que via soltando e sangrando, então a cavidade aqui respiratória se confundia, ele ficava sem ar, desmaiava. Quando ele estava comendo, o biógrafo dele disse que uma vez estava tomando café com sua filha Anne, e comeu uma coisa dura, como uma torrada, aquela coisa ficou presa assim, quando ele foi tentar tirar, começou a sangrar muito, jorrar sangue na boca dele. E isso foi assim que Freud viveu os últimos anos da vida dele, sem conseguir respirar direito, sem conseguir comer direito. Coisas básicas, mas tarefas extremamente difíceis para ele. Bom, sofrimento duro, né? Lewis também passou por muito sofrimento. Logo, quando era criança, ele perdeu a mãe. Essa história é bem conhecida, porque ele relata, que o pai dele nunca superou aquilo. O pai dele ficou outra pessoa quando a mãe se foi. E ele ficou muito decepcionado com o pai dele também. E quando todos os médicos já tinham desacreditado, ele decidiu dar um voto de confiança em Deus. Foi para o seu quarto, o pequeno Lewis lá, o pequeno Jack, para os íntimos. Foi lá para o quarto, se ajoelhou e orou: Senhor, Tu és todo-poderoso, cura minha mãe, o Senhor tem todo o poder, pode fazer isso. E só o silêncio, nenhuma resposta. E ele, dia seguinte, orava e orava, as palavras caíram no chão, assim, não saíam, ele estava falando sozinho, alucinação. E aí ele se punha a orar continuamente ao Deus poderoso que ele tinha ouvido quando era criança, e nada. E a mãe dele só piorava, e finalmente a mãe dele morreu. E aquele pequeno Lewis ali ficou profundamente desapontado, decepcionado com Deus. E essa decepção com Deus que Lewis teve foi exatamente o que gerou o ateísmo dele, logo na adolescência, assim. E aí, quando juntou com a visão de mundo racionalista que estava crescendo naquelas universidades e escolas da época, ele já tinha experiência que depunha contra Deus, e agora ele tinha uma bagagem teórica também para interpretar essas experiências contra Deus. E aí ele viveu o ateísmo. Aos 19 anos ele viveu o terror da Primeira Guerra Mundial. Ele se alistou lá para lutar aí. No grande ataque alemão, Lewis foi ferido por um estilhaço de bomba que matou os seus melhores amigos, seus melhores companheiros, assim, na frente dele. Matou vários. Ele ficou gravemente ferido, mas não morreu. E ele relata: no inverno, nossos inimigos eram o cansaço e a água. Fui dormir marchando, e quando acordei, estava marchando. O frio, o cheiro, os homens horrivelmente feridos à minha frente, se mexendo como insetos meio esmagados, corpos sentados em pé, a paisagem de terra pura, sem grama, sem vida. Minhas memórias da última guerra me perseguiram em sonhos por ano. E quem é da psicologia já pode estar pensando que Lewis, nessa época, poderia ser diagnosticado como algum tipo de estresse pós-traumático, alguma coisa assim. Aqueles sonhos da guerra impediriam o sono de Lewis por anos. Ele sempre relata isso. Depois,
ele casa já bem velhinho, mais de 60 anos, 50 para 60, e ele perde essa sua esposa, né, Joy, inclusive, para o câncer, o mesmo câncer que matou sua mãe. E isso reaviva nele uma forte depressão, uma forte tristeza. E aí ele escreve um livro relatando como ele se sentiu com o falecimento da sua esposa. O nome desse livro é Anatomia de uma Dor. Né? Ou, no original, é Uma Angústia Observada, um luto observado. E aí, nesse livro, ele escreve: no momento, eu ainda estou aprendendo a andar de muletas. Quem sabe, nesse mesmo instante, eu ganho uma perna de pau, mas eu jamais serei bípede de novo. Certamente foi o problema do sofrimento que fez com que Lewis se tornasse ateu e fez com que Freud continuasse ateu até o fim da sua vida. Né? Esse foi o principal argumento usado por Freud, por exemplo, no Mal Estado da Civilização e em outras obras que ele depõe contra Deus. Esse argumento é um dos principais. Né? Deus é apenas uma projeção para livrar um pouquinho a nossa consciência, aliviar um pouquinho o peso da nossa consciência em relação ao sofrimento, mas é apenas uma projeção, não existe de fato, não tem nenhum propósito para o sofrimento. Para Freud, assim como para o Lewis jovem, posso me referir ao Lewis como Lewis jovem, esse Lewis ateu, o problema era conciliar a noção de um Criador, que é todo amor e todo poder e toda sabedoria, com o sofrimento humano. Era o maior obstáculo para aderir a essa cosmovisão. E hoje também, né? Muitas pessoas viram ateias e ateus porque, como explicar tsunami na Indonésia, um monte de inocente, os corpos deles espalhados pelo chão? Como explicar isso? À luz de um Deus que poderia fazer tudo para impedir, mas ele não fez, ficou só olhando. Né? Como a gente pode conciliar isso? Tipo, as guerras, né? Como é que Deus poderia tapar a arma de todo mundo? Né? Como chama? Desarmar as bombas, todas as bombas do planeta inteiro, para nenhuma explodir. Né? Deus poderia fazer isso com a sua palavra, né? Assim como ele fez o universo com a sua palavra, ele poderia fazer isso. Mas ele não faz. Então, que razões eu tenho para acreditar nesse tipo de Deus? Percebe que é uma coisa difícil, né? A gente conciliar um Deus que se diz ser todo amor e todo poderoso com essa experiência básica da humanidade. Lewis diz: se Deus é soberano, se ele é realmente encarregado do universo, e se ele realmente me ama, como ele pode deixar que eu sofra tanto? Das duas, uma. Quer dizer, são três. Das três, uma. Ou ele não existe, ou não está no controle, ou simplesmente não se importa. Freud concluiu que Deus não existe. E Lewis também, num primeiro momento. Mas depois, Lewis dá um jeito de chutar essas três opções e, de fato, Deus existe, está no controle, se importa e mesmo assim permite o sofrimento no mundo. Depois dos 33 anos de Lewis, ele mudou totalmente a forma como ele percebe Deus e a forma como ele percebe também e lida com o sofrimento. Mas para Freud, não pode haver Deus, nem propósito, nem ordem moral. Inclusive, em uma das cartas que ele escreve para o seu amigo, pastor, Oscar, esse nome é um pouco difícil, Fisker, né? Seu amigo pastor protestante, ele fala seu pastor, né? Mas não era bem assim, a relação entre os dois. Suposição de que haja uma ordem moral. Poderes obscuros, sem sentimentos e sem amor, é que determinam o destino do homem. Ele escreve isso nessa carta. Porque para Freud, Deus tem um papel psicológico, ele não existe na vida real, tem um papel psicológico. E um papel sociológico também. O objetivo de Deus, ou desse nome Deus, né, desse papel que a sociedade dá a alguém ou a algo que se convencionou chamar de Deus, é, na verdade, convencionar um horizonte utópico. E, inclusive, muitos teólogos alemães, na época de Lewis, achavam que esse negócio de a volta de Jesus ou essas esperanças cristãs são apenas horizontes utópicos. Elas não vão acontecer de verdade. São apenas
construções sociais para a gente conseguir viver, sabe, de boa. Um horizonte utópico, no qual haja alguma sensação de esperança. Então, não é Deus que criou o homem à sua imagem, conforme sua semelhança. Na verdade, é o contrário. Na crença de Freud, foi o homem que criou Deus à sua própria imagem, conforme sua semelhança. Projetou isso para esse papel de Deus. Deus é só uma representação conceitual, especialmente atrelada à figura paterna, né? Ou os sentimentos positivos que a gente tem à figura paterna. E o diabo, Freud? Também, só que é uma representação conceitual dos sentimentos negativos da figura paterna. Mas é tudo representação conceitual, é tudo mito. E eu falei no começo que Freud tem uma base filosófica, segurando as teses dele. E eu estava comparando ao ler assim, eu já li isso em algum lugar. Eu acho que eu já li isso no Schopenhauer. E aí dei aquele Google, um monte de artigo acadêmico apontando a relação do Freud e Schopenhauer. Né? O pessimismo de Schopenhauer, o inconsciente de Schopenhauer, né? E vários outros elementos que aparecem lá na semântica lá do Freud e aparecem também em Schopenhauer. Por exemplo, o sofrimento é inevitável por causa do nosso contínuo desejo, né? Na verdade, isso é Hegel, um pouquinho antes, mas está ali. Vem numa sequência. O sofrimento é inevitável porque a consciência humana é desejante. A gente não consegue parar de desejar. Schopenhauer afirma que a vida é um sofrimento. Ela oscila entre o sofrimento e o tédio. É bem legal a vida. Você está no tédio, está no lucro. Queremos algo, celular. Conseguimos. Ficamos entediados. Queremos outra coisa. Água. Conseguimos. Ficamos entediados. Queremos outra coisa. E assim vai. Hegel disse que a consciência é desejante. Esse NTE no final, a ideia ela não para de desejar nunca. Ela vive fazendo isso, vive a desejar. E aí quando eu era criança, estava nem aqui no script, sabe? Vou improvisar agora. Quando eu era criança, eu queria muito ter um PlayStation 2, cara. Eu assistia na SBT. Cara, eu não queria um jogo da vida. Eu queria um PlayStation, cara, um PlayStation 2. E aí minha mãe bem crente. Oi, mãe. Minha mãe bem crente, vai orar. E eu fiz que nem Lewis, eu fui orar. Me ajoelhei no rack lá de casa. Isso aqui vai ter o profetismo. Que aqui vai ter um PlayStation 2. De joelho lá, eu com 8 anos de idade, Senhor, tem misericórdia, tens visto a aflição do teu servo. Não sei se eu falei isso, né? Mas assim, acho que não. Mas isso ocorre aqui, Jesus. PlayStation 2. Isso quer dizer, não recorri ao Yudi, entendeu? Direto na fonte. E assim, eu me senti como Lewis. Nada. Não via nada. E minha mãe também não me dava esperança nenhuma, entendeu? Nem por Deus, nem minha mãe. Nessa época eu também já não acreditava no Pai Noel, então estava ficando difícil para mim. Até que, um belo dia, a gente descobriu no Orkut, uma tia minha, irmã da minha mãe, que assim, as duas se separaram na biografia das duas, houve uma separação de mais de 30 anos, assim. Ela se encontra de novo pelo Orkut com a minha mãe, acho o nome e sobrenome, adiciona, manda um scrap, não, brincadeira, manda uma mensagem lá, e as duas voltam a ter essa amizade, né? É meia irmã no caso, né? Irmã só por parte de pai. E ela não é rica. Descobri depois. Ela não é riquinha. Não é tipo rica. Tipo assim, vive bem melhor que a gente, sabe? E aí, ela comentou comigo, minha mãe não falou nada. Quer dizer, eu acho, né? Minha mãe não falou nada. E aí, minha tia chegou assim, olha,
O menino, esqueci o nome do meu primo, mas assim, a gente não tem muito contato com essa família, esqueci o nome dele agora. Está sendo gravado, mas tudo bem. Não é para passar mesmo, no crédito, débito, do jeito fácil. Tiago, lembrei. Nossa, tô orgulhoso. Devia ter estado no script. O Tiago não tinha ganho, da minha idade, o Tiago, não tinha ganho no PlayStation 2. Tipo assim, já tava na época do 3, eu acho, sabe? E eu tava querendo o 2 porque eu era ainda realista, entendeu? Sabe o realista esperançoso e tal? E aí o Thiago tinha ganho o 2, mas tipo assim, uns 2 anos atrás. Aí, minha tia, eu acredito, eu tenho fé que minha mãe não falou nada. Sim, eu acredito na palavra da minha mãe, entendeu? Minha mãe não falou nada pra minha tia, do meu desejo, da minha oração. Minha tia foi visitar a gente lá em João Pessoa, lá direto de São Paulo até João Pessoa. Para quem não sabe, eu sou de João Pessoa. E por isso que algumas vezes você não vai entender algumas coisas que eu vou falar aqui, por causa do sotaque. E aí, a minha tia não levou os PlayStation 2. Ela levou, cara, aquele grandão, não sei quem aqui já viu, né? Aquele fininho, aquele pesado, sabe? Cara, foi o dia mais feliz da minha vida, eu acho. Tipo assim, que felicidade. Obrigado, Jesus. Eu vi minha oração, tipo, muito tempo depois, assim, eu já tava com 11 anos. Mas Deus ouviu, cara. Aí tinha vários jogos também, ela trouxe sempre, pacote completo. A bênção quando vem, irmão. Vem com os jogos, entendeu? Com 2 controles pra iniciar com os amiguinhos, entendeu? Memória e carne, cara, já tinha. Nossa. Alta tecnologia. Cara, eu joguei todos aquilo ali. Eu sabia que eu não ia ter dinheiro pra comprar mais jogos. Tipo assim, a situação era difícil, né? Mas pra uma criança de 11 anos de idade. E aí acabou. Joguei. Meu irmão, assim, jogando muito. Vocês não têm ideia. Tipo assim, você não tem ideia. Só tem uma TV lá em casa. Então, assim, minha família se arrependeu amargamente. Assim, futebol, não. Jogo, né? Jogo de futebol, assim, no videogame, mas era novela, não. Foi GTA. Melhor simulação da vida real do que GTA. Tive novela. E assim por diante. Só sei que quando acabaram os joguinhos, eu fui. Bem novidade, né? Tem jogo novo de novo, isso aqui já zerei. GTA já não aguento mais, não consigo passar dessa missão. Eu também nunca zerei GTA, mas tem uma missão lá que eu travava, eu ficava naquela. Desejo passar, e nunca passei. Aí ficou indo na graça pra mim. Aí o futebol, caramba, os bonequinhos lá. Meu irmão também foi enjoando. Aí foi ficando lá, é poeira. Aí os controles começam a pifar, né? Aí já só pega um. Aí outro já quebrou, aí você pega. Vou nada, nem pega pra 2. Jogar pra um. Jogar sozinho, futebol sozinho. Solidão. Aí fica assim, aí depois. Vê a novela. E cara, aí eu pensei. Caramba, se tivesse Play 3, né? E aí a gente vai. E assim, gente, isso é com tudo na vida. Isso é com tudo na vida. É salário. Quem trabalha aqui? Certo, carteira. Não é para construir ninguém, entendeu? Ok, mas quando você entrou no seu trabalho, caramba, eu vou ganhar isso, olha, eu vou fazer tanta coisa. Sabe do que eu tô falando, né? E aí quando você entra, recebe o primeiro mês, você consegue fazer o que você planejou? Né? No fim do salário sempre sobra mês. Né? Então. E aí você, o que você deseja? Aumento. Salário mínimo, ou do seu cargo, ou outro emprego para você ganhar mais, trabalhar menos e poder fazer outro bico para ganhar mais. E aí, ok, você consegue ganhar mais. Você é promovido. Não, quando eu ganhar mais, eu vou fazer o que eu quero. Aí você ganha mais. Alguém que já foi promovido para ganhar mais? Diminuiu já aí. Tem que orar de uma hora.
Ora. Aí você vai. O que acontece? Você não consegue. Você quer mais. Aquilo não dá conta de suprir os seus desejos, porque você também tem mais desejos. Né? Com mais recursos vem mais desejos e aí não dá conta, entendeu? Não bate, a conta não fecha. E é por isso que Hegel, Schopenhauer e Freud vão dizer: a consciência é desejante. Ela não para de desejar. Quando vem Play 1, ela quer o Play 2. Quando vem o Play 2, ela quer o 3. E assim por diante. Só que, para Schopenhauer, qual é a escapatória dessa prisão? Matar o desejo, buscar a quietude da vida dos santos e monges. Ele estava se referindo mais à contemplação estética do que à vida de oração dos monges. E olhar assim em volta e admirar a beleza do mundo. Essa é a solução de Schopenhauer. Freud não chega nas mesmas conclusões, mas ele parte desse mesmo ponto, dessa consciência desejante. A terapia nos livra de um grande tormento para voltarmos a conviver com o sofrimento cotidiano. O mundo é sofrimento. O mundo é não obter o que deseja. O mundo é isso. A vida é isso. Quando a gente nasce, a gente começa a desejar, a gente começa a não ter o que a gente deseja, e isso é uma prisão. Freud diz essa frase aí, que o homem seja feliz, isso não está contido no plano da criação. É o que Freud disse. E Schopenhauer disse: a vida é dor, porque a vontade é o desejo daquilo que não se tem. É ausência, privação e sofrimento. A satisfação permanente é algo que objeto nenhum pode fornecer. Quem vive deseja, quem deseja sofre. Logo, quem vive sofre. Na obra O Mal-Estar da Civilização, Freud coloca que o sofrimento é inevitável e vem da prepotência da natureza, da fragilidade do corpo e das falhas da civilização. E para isso, o papel de Deus só serve a essas falhas civilizatórias. Só serve a para bloquear nossos impulsos pela liberdade, para nos aprisionar ainda mais. Só serve para dar uma falsa sensação de ilusão e de contentamento. Mas o sofrimento e a consciência continuam desejando o que na verdade não tem de fato. Quando foi para consolar um amigo, o biógrafo do Freud que eu estou citando aqui, disse que ele disse assim para ele: olha, eu não tenho palavras de conforto para te dar. Esse foi o consolo dele. E aí ele diz a célebre frase que ele repete em outra obra também: se quiseres poder suportar a vida, ficas pronto para aceitar a morte. Aceita. Que dói menos, né? Como algumas pessoas falam. Não pude deixar de comentar esse meme aqui. Então, essa visão de mundo espiritual, de crer em Deus, de sua ressurreição é a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ih, tá rápido, né? Desculpa. Falei muita coisa rápida que imagina o sofrimento. Eles falam lá e você fala que eu tenho que conseguir pegar os. Vai dar certo, amiga. Amém. Também não tenho palavras de conforto para dar. A visão de mundo espiritual para Freud, além de ser uma fraude, um trote, né? É um trote, uma fraude muito cruel. Talvez o mais cruel dos trotes da história humana. E qual a alternativa que Freud deixa para que a gente consiga lidar com o sofrimento? Crescer. Encarar a dura realidade de que nós estamos sozinhos no universo. Somente nós, nossa matéria. Nada além disso. Resignação. Esse é o processo de aceitar a dura realidade. Admitir a imensidão e o desespero e aprender a conviver com as necessidades do destino. As necessidades que foram dadas de forma inevitável pelo nosso corpo frágil, pela sociedade onde a gente está, pelas relações que a gente está inserido. Aprender a conviver com isso, suportar. Ele diz que a gente pode com isso encontrar menos consolo, mas é a verdade. Nua e crua, dura como ela é. E essa verdade nos liberta de esperanças falsas e de expectativas irreais. Mas, e se a outra visão lá do eu sou a ressurreição e a vida? Se a visão de mundo de Lewis for verdade, essa de Freud tem que ser falsa.
E se a de Freud for verdade? A de Lewis tem que ser falsa. Elas se contradizem, né? Elas se anulam. Você aceita uma ou outra. Então eu sei que é muito bonito e politicamente correto dizer são dois grandes pensadores, cada um tem a sua verdade. Mas essa é uma grande mentira. Porque ou você não acredita em Deus, que Deus não existe, ou Ele existe. Não existe Ele existe e não existe. Existe para mim e não existe para você. Existe no meu coração e não no seu coração. Isso é falso. Essas duas visões são opostas mesmo. Ou você aceita uma, ou você aceita a outra. Independente de qual você vai aceitar, isso vai mudar a forma como você vive, como você sente, o que você pensa sobre a vida normal, como você responde as questões. E como eu estou falando aqui, como você lida com o seu sofrimento. Mas então, eu vou falar um pouquinho sobre que resposta Lewis daria para esse problema do sofrimento, né? E agora eu não estou falando mais do Lewis ateu, porque o Lewis ateu equivale ao Freud na sua rejeição a Deus. Mas após a sua conversão, especialmente eu estou citando aqui a obra dele, O Problema do Sofrimento. Basicamente, ele não rejeita a ideia de que Deus exista. Na verdade, ele admite e ele consegue facilmente pensar num cenário em que seja possível Deus existir e todo sofrimento existir também, no mesmo universo que Deus existe. Ele consegue imaginar isso. Não é incompatível. Então, Lewis fornece para a gente aqui um quadro imaginativo que ele extrai da própria Bíblia, especialmente do livro de Gênesis, mas à luz da própria teologia cristã, um quadro muito simples e fácil de imaginar, em que um universo com sofrimento é totalmente possível que Deus existe. Não é um absurdo lógico pensar se Deus é onipotente, então como é que ele não evita o sofrimento e tal. Esse é um problema do mal, né? O problema do sofrimento. Para Lewis, isso não é bem um problema. Para os cristãos, isso não é bem um problema. Não tem problema nenhum aqui. Que problema? Né? Para quem rejeita Deus, é o grande problema. Mas então, qual é esse cenário em que Lewis consegue montar e visualizar esse universo que há Deus e que há sofrimento? Deus criou todo o universo. Cada aspecto dele, cada pessoa, cada criatura, angelical, humana, animal, né? Cada criatura. E ele criou criaturas angélicas e humanas dotadas de livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher entre fazer o certo e o errado. Essa capacidade que Deus decidiu dotar essas suas criaturas. E para Lewis, o livre-arbítrio não é só essa capacidade moral de fazer o certo ou o errado, capacidade de escolher entre o certo e o errado, mas é também a capacidade de escolher entre amar e não amar. É uma capacidade de relacionamento. Bom, existe aí um risco envolvido, né? E se todas as criaturas se rebelam contra Deus? Ele não deu a chance? Não deu a faca e o queijo? E se eles pegam esses recursos que Deus deu, essa liberdade que Deus deu, e usam mal essa liberdade? E aí, Lewis coloca o segundo ponto, que hoje nós vivemos em um território ocupado por um rebelde. Uma criatura que a princípio era boa, mas que pelo mau uso do seu livre-arbítrio se afastou de Deus. E depois disso ela terminou corrompendo toda a humanidade. E se você é ser humano, na crença de Lewis, você está meio que enredado. Enredado é uma excelente palavra. Você está meio preso nessa corrupção moral, nessa corrupção espiritual. Você está afastado de Deus. E o resultado disso é que Deus puniu a humanidade, dando a ela a morte. Então, Gênesis capítulo 3, a gente vê isso, 2 e 3, na verdade, né? Se você comer esse fruto, você vai morrer. E aí a serpente, que é a figura para Satanás, diz exatamente que morrer, se você comer esse fruto, você vai ser como Deus.
E aí Eva come, dá ao seu marido que come, e os dois, ao invés de ser como Deus, a Bíblia diz que eles morrem, né? Ou seja, se afastam dessa fonte da vida. E, consequentemente, depois de serpente, depois de Adão e Eva, toda a humanidade se afastou de Deus. E legou à humanidade a morte, o luto, o sofrimento, as doenças, os castigos. Isso prejudicou não apenas o relacionamento entre o homem e Deus, mas entre o homem e outro homem, entre o homem e a mulher, entre o homem e os animais, entre o homem e o meio ambiente. Todas as desordens advêm desse primeiro afastamento que Agostinho chamou de pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais, digamos assim. Então não foi que Deus criou o pecado, ou que Deus determinou e fez com que o homem pecasse, ou que Deus colocou uma armadilha lá e empurrou o homem para o homem cair. Não foi nada disso. Deus deu ao homem a capacidade de não amá-lo, a capacidade de amar e a capacidade de não amar. E aí Lewis tem uma frase que é fantástica, que é assim, ok, a capacidade de não amar é uma coisa muito ruim. Você ter a capacidade de odiar alguém, isso é muito ruim. Mas é só porque você tem a capacidade de odiar que você tem a capacidade de amar. Só existe amor genuíno para Lewis quando existe a possibilidade de não amar. Então, uma analogia que eu gosto de usar é, você tem uma namorada, e aí você bota uma arma na cabeça dela e diz, você me ama? E ela, sim, 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 sim. Ela não tem escolha, ela não tem outra opção. E aí você tira a arma, tipo assim, outro cenário agora, universo B. E aí você pergunta, e aí, tu me ama mesmo? E ela, não. Ok, você obteve um não, mas pelo menos a resposta foi sincera, foi livre. E se ela tivesse dito sim, o sim também seria sincero, porque foi livre. Então, para Lewis, só existe a possibilidade de ter um relacionamento quando você tem a possibilidade preservada de não amar. E para Deus, valia mais a pena criar seres humanos livres, capazes de amar e de não amá-lo, mesmo que isso indicasse uma possibilidade de rebelião posterior. E foi essa rebelião que nos desconectou de Deus e introduziu no mundo o sofrimento e a morte. Não estou dizendo que o sofrimento que você passa é necessariamente culpa sua, foi um pecado seu, mas estou dizendo que o mundo está desorganizado, o mundo está bagunçado. Deus já deu um jeito de consertar isso. Lewis usa muito essa analogia. Deus está consertando o mundo mesmo. O mundo está bagunçado, mas Ele está consertando. E muitas vezes Deus usa o sofrimento para consertar o mundo. Ele usou na crença cristã o sofrimento do seu próprio filho para consertar o mundo. Ele usou o sofrimento dos apóstolos, muitas vezes, dos avivalistas, para consertar a igreja. O sofrimento que eu passei, você pode passar. Na crença de Lewis, pode estar servindo para lhe ensinar alguma coisa. O sofrimento tem esse fim pedagógico. No problema do sofrimento, Lewis diz, Deus sussurra e fala a consciência por meio do prazer. Ele está sussurrando bem baixinho. Prazer é um sussurro de Deus. Mas a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo adormecido. Essa é a visão de Lewis sobre o sofrimento. É o megafone de Deus para despertar você. Então, para toda dor e para todo sofrimento tem um propósito. E tem um cantor brasileiro que foi muito inspirado em Lewis que diz, toda dor é por enquanto. Vocês gostam, né? Eu também. Mas a título de terminar aqui, percebam que a gente construiu dois cenários, claro, de forma bastante resumida. O pessimismo de Freud em relação ao sofrimento e a sua tese da resignação. E Lewis, a esperança dele baseada, na verdade, no fato de que Deus tem usado muitas vezes o sofrimento para ensinar pessoas. Tudo bem, você pode acreditar em uma ou outra. Não é obrigado a acreditar em nenhuma. E particularmente, como eu gosto mais da de Lewis, eu sei que você tem essa liberdade de escolher entre uma ou outra. Porque eu sei que essa é uma busca sua, totalmente sincera, e você precisa dessa busca também. Lewis fez essa busca. É importante ver que a visão de Freud e a de Lewis já existiam desde as origens da história. Lá na Grécia,
O que diz a natureza? Materialismo, cientificismo. Na Palestina, o que Deus está dizendo? Então, esses polos opostos, essas duas cosmovisões, elas vêm se degladiando desde que o mundo é mundo, e não é diferente hoje. E não é o meu papel aqui fechar essa questão, pelo amor de Deus. Se aceitamos o materialismo de Freud, você pode se declarar um cético, um ateu, um agnóstico. Se você aceita a cosmovisão de Lewis, você pode se identificar como um cristão, judeu, teísta, alguém que sabe que há algo mais. O que você não pode é dizer assim, as duas estão certas. Outra coisa que você não pode é, isso aí tanto faz, não importa. O que importa? Aí como importa? Né? Uma começa com a premissa básica de que Deus não existe. Outra com a premissa básica que Ele existe. Então, por isso que você não pode relativizar isso. Se um está certo, o outro está errado. Mas que diferença faz, então? Freud e Lewis achavam que fazia diferença. Eles dedicaram obras inteiras explorando sistemas. Isso é verdade? Isso é verdade? Será que você tem dedicado tempo a fazer sua própria pesquisa ou a buscar isso também? E eu acho que a grande lição para hoje é aprender com Freud e Lewis a investir tempo e energia estudando essa questão. Talvez você não tenha se dedicado ainda a compreender como o sofrimento se dá. Mas o que cremos sobre Deus muda a forma como a gente lida com o sofrimento. É isso que a gente aprende com Freud, é isso que a gente aprende com Lewis. O que cremos sobre a vida após a morte muda a forma como a gente lida com a vida antes da morte. Muda a forma como a gente pensa, muda a forma como a gente sente, muda o que a gente quer, muda o que a nossa consciência deseja antes da morte. E eu quero terminar com duas frases, uma de Freud e uma de Lewis, que ambos escreveram no final das suas vidas. Porque, afinal, eles não eram incoerentes. O que eles pensavam, eles levavam para a vida deles, na prática. Veja como isso se expressou no fim da vida deles. Freud, no fim da vida, escreveu: já que sou profundamente irreligioso, não há ninguém que eu possa acusar. Sei que não há lugar nenhum ao qual eu possa remeter a minha queixa. Eu posso sentir lá no fundo uma ferida narcisista, que jamais será curada. Agora nada mais há do que tortura. Nada mais há que faça sentido. Nos seus últimos dias, Lewis escreveu a um amigo: será que você não consegue encarar a morte como um amigo? Como um libertador? Teria sido esse mundo tão bom para você, a ponto de você deixá-lo com tanta tristeza? Se cremos que nosso lar é em outro lugar, qual o problema em ter a expectativa da chegada? E ele termina dizendo: na questão sobre a existência de Deus, está a porta por trás da qual se escondem todos os segredos do universo. E essa porta está ao seu aguardo. Muito obrigado.